Funding for this program is provided by Annenberg. Começou com palavras sonoras e cabeças erguidas. Terminou com lemas grandiosos e cabeças decapitadas. Ela veio para trazer a igualdade e liberdade, mas em vez disso, trouxe a ditadura e a nova hierarquia de um império grande e poderoso. A Revolução Francesa, neste episódio de A Tradição Ocidental. Agora, o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Como vimos no nosso último programa, a Revolução Francesa foi uma época fascinante, porque tudo parecia possível. Um poeta inglês de apenas 21 anos, William Wordsworth, foi para a França em 1791. Ele apaixona-se por uma jovem. Apaixona-se pelo amor, pela França, pela Revolução. E diz o seguinte sobre ela. A alegria existia naquele amanhecer por estar vivo. Mas, sendo jovem, era o próprio paraíso. Oh, tempos em que os costumes escassos e insípidos, a lei e o estatuto, tomaram de uma vez a atração de um país em romance. Era um conto de fadas, uma terra de romance. Mas havia mais que romance. Havia o iluminismo em ação. Havia uma história em andamento. A Revolução aperfeiçoou o que gerações de reis e ministros reais trabalharam tanto para alcançar e jamais conseguiram atingir. A Revolução centralizou a França, aboliu as leis particulares, privilégios particulares, a servidão pessoal, acabando com instituições diferentes em províncias diferentes, acabando com barreiras de alfândegas internas entre províncias que bloqueavam a circulação de pessoas e mercadorias. A Revolução estabeleceu uma lei, um sistema de justiça, uma administração, uma burocracia, um conjunto de direitos e deveres para toda a França, o que abrange todos os franceses, porque o precedente romano não dava às mulheres um status digno. Então, enfim, com alguma moderação, a razão estava no poder, ou ao menos era o que parecia. A razão deu a métrica. It introduced representative government and universal suffrage, that is, universal male suffrage. It abolished the old provinces and divided the country into new areas called departments of reasonable size, with reasonable names like Loiret and Basse-Pyrénées, taken from a local river or a mountain range. The revolution abolished the old system of weights and measures, which wasn't a system at all, but a jungle of different local measures. It introduced the metric system from the Greek word for measure. It created a new calendar with new months with wonderful names like Floréal and Thermidor and Fructidor, evocative of nature and of productive activities. And it replaced the 7-day week with 10-day periods, decades,
so workers would only waste 3 days. O direito masculino ao voto. 4. Aboliu linguagens e dialetos locais como o flamengo, o bretão e o basco, e substituiu-os por um idioma nacional, o francês, que deveria ser ensinado nas escolas para todas as crianças, não apenas para uns poucos privilegiados. E decretava que as carreiras de agora em diante dependeriam não apenas do nascimento, mas do talento, da capacidade da pessoa e do desempenho e mérito. Infelizmente, a maioria destas reformas permaneceu no papel. O sufrágio universal, a educação pública, a generalização do idioma francês e do sistema métrico iriam esperar mais 100 anos. As reformas que funcionaram, no entanto, causaram um grande problema. Carreiras, ao menos por um tempo e até certo ponto, foram abertas ao talento. E isso, claro, causou uma grande quantidade de atritos. Mais complicado ainda foi o problema da reforma religiosa. Apesar de que a revolução não fosse contra a religião como tal, reparou-se que o domingo havia desaparecido do novo calendário. E as pessoas também foram estimuladas a abandonarem nomes reacionários de santos, de reis, e substituí-los com nomes progressistas de heróis ou de coisas úteis. Nomes como Brutus, Crassus, Hector, ou se não, repolho, dente de leão, cenouras. Um de meus amigos observou que os nomes revolucionários pareciam mais com um catálogo de sementes. Além do mais, a revolução representava a tolerância religiosa. Retirou restrições contra párias, como os atores ou carrascos públicos. E o que é mais importante, ela emancipou os protestantes e os judeus. Todos estavam livres para praticar a religião que quisessem, contanto que ela não ameaçasse o Estado, e isso não era nada aceitável para os bons católicos. O que era ainda pior, do ponto de vista católico, é que o novo Estado queria controlar o clero ainda mais do que o velho regime havia feito. A Revolução confiscou a propriedade da igreja e deu salário ao clero. Assim sendo, os padres tornaram-se funcionários públicos, tinham que fazer um juramento de lealdade, tinham que servir o Estado e não o Papa. Isso iria ocasionar uma grande confusão. O Papa proibiu o clero de jurar fidelidade ao Estado e à Constituição. Aqueles que jurassem seriam excomungados, e isso dividiu a Igreja Francesa numa minoria que fez o juramento para o Estado e uma maioria que se recusou e foi presa ou exilada, ou forçada a se esconder. O fato dividiu os cidadãos franceses entre aqueles que obedeciam ao governo e os que obedeciam ao Papa. Entre estes últimos estava Luís XVI, que se acomodara a todas as outras mudanças dos anos anteriores, mas a crise religiosa impediu-o de pôr em prática a Constituição, que ele havia jurado seguir em teoria, e mais adiante ele iria perder sua cabeça. O rei e a rainha também, ambos executados na grande praça que o avô de Luís ajudara a projetar, a qual hoje é chamada, com um certo humor negro, de a Praça da Concórdia. A essa altura, a mudança evolutiva, que a Revolução havia simplesmente acelerado, descarrilou, e a França foi escancarada por uma verdadeira revolução violenta. Deram fim à monarquia, a Constituição liberal foi descartada, a ditadura e o terror tomaram conta. Enquanto que o primeiro estágio da Revolução fora liberal e não muito violento, o segundo estágio, que começou em cerca de 1792, não foi liberal, tentando impor coisas para as quais a França não estava preparada. Assim, tinha que se usar a força e tinha que se usar o terror. A liberdade política tinha que ser protegida pela ditadura. A Revolução dizia que defendia a liberdade e a igualdade.
Mas a liberdade e igualdade eram muito difíceis de serem conciliadas, porque o exercício da liberdade intensifica as desigualdades naturais. A razão e a tolerância também são difíceis de serem conciliadas, porque a razão pode levar à intolerância, como aconteceu quando os dogmáticos racionalistas entraram em guerra contra os padres, em nome da razão, e os igualitários dogmáticos entraram em guerra contra patentes, riqueza ou qualquer tipo de distinção e até habilidades. Então, liberdade e igualdade tornaram-se vítimas de uma revolução que foi realizada em nome delas. A guilhotina foi um símbolo adequado para a situação na qual entusiastas bem-intencionados se lançaram, como um deles disse, para forçar as pessoas a serem livres. Lembrem, no entanto, que ninguém sai por aí para tornar a vida um inferno deliberadamente. O terror, como era chamado, era o uso da força ou da violência legal a fim de tornar o mundo um lugar melhor. O terror revolucionário matou algumas milhares de pessoas por execução e depois matou umas centenas de milhares nas guerras civis que provocou. Também formou as tradições básicas para o futuro, tais como preços fixos que tiraram as mercadorias e especialmente os alimentos fora de circulação do mercado. Um papel moeda corrente que rapidamente perdia seu valor e deu má fama ao dinheiro de papel na França pelos 100 anos seguintes. Foi um estado policial para impor pela força seus decretos e seu criticismo sufocante. Um estado policial muito mais rigoroso que a própria Inquisição conseguira impor e que recorreu a guerras estrangeiras para resolver problemas insolúveis em casa. A França tinha que enfrentar o que parecia uma ameaça de poderes reacionários estrangeiros. Em 1792, a França mobilizou um exército de voluntários para lutar contra a Prússia e a Áustria. Em 1793, o governo revolucionário declarou guerra à Inglaterra, Holanda e Espanha, tudo em um mês. Por outro lado, o governo revolucionário transformou o país em uma nação. Ele declarou que na França, os que eram apenas súditos de seus reis eram agora cidadãos de um Estado soberano. Acionistas igualitários da nação. Isso era uma coisa boa e iria pagar dividendos no futuro. Significava que a soberania do povo era muito mais poderosa e muito mais abrangente do que a soberania que um rei jamais tivera. Significava que o governo que representava essa soberania poderia aumentar mais os impostos do que qualquer rei. E significava que o Estado poderia mobilizar não só o dinheiro de seus cidadãos, mas seus corpos também. Esse é um cartaz de recrutamento francês. O recrutamento obrigatório não era novidade na Europa. Os suecos usaram esse tipo de recrutamento durante a Guerra dos 30 Anos. E o grande ministro de Luís XIV, Louvois, tentou introduzir isso na França, mas teve que desistir da ideia devido a muita oposição. Depois foi a Prússia, que aperfeiçoou seu sistema de serviço militar regular para todos os homens saudáveis, junto a uma reserva e com planos para a mobilização geral, meio pelo qual a Prússia sobreviveu e prosperou durante o século XVIII. Em 1789, tinha quase 200 mil homens sob armas, enquanto que o rei da França só podia contar com 180 mil, apesar de a França ser muito maior. E os 200 mil soldados da Prússia custavam a ela apenas 1/3 do que o exército menor da França custava. Porém, em 1792, com 3 anos de revolução, os franceses entraram em guerra com quase toda a Europa, requisitando sua própria população em massa. Em 1794, o exército francês era de quase 1 milhão, 5 vezes mais que era 3 anos antes, e uma nova era começara na história militar, que podemos com certa justiça chamar de a Era de Pólvora. A formação militar básica do velho regime era uma longa fila de soldados treinados. 1, 2, 3 filas. A formação militar básica do novo regime seria a coluna. Uma coisa maciça,
bem adaptada para um bando de soldados mal treinados que tinha que ficar juntos sob fogo. Tudo era bem compreensível, mas o fato é que nenhum general do velho regime teria sonhado em jogar seus homens em pesadas colunas como essa, sob fogo inimigo. A fina fila não produziu resultados decisivos, mas poupava homens. Homens que eram difíceis de conseguir e caros de recrutar e treinar. Mas os generais da Revolução e mais tarde do Império Napoleônico usavam seus homens sem contar as baixas. Eles sabiam que o Estado poderia sempre conseguir mais deles, porque viam toda a nação francesa como um reservatório que era grátis. É possível que os massacres em larga escala que se seguiram estiveram sempre ligados ao renascimento da ideia de guerra total, uma ideia que o século XVIII havia esquecido. As dificuldades de 1793 produziram não apenas a mobilização dos homens, mas, como já foi dito, a mobilização de civis de todas as idades e sexos e a tentativa de controlar os recursos nacionais de um modo que jamais havia sido visto antes. A diferença entre a guerra total que os franceses inventaram de modo casual em 1790 e a guerra total que tememos hoje nos anos 90, apesar de ser grande, é só uma questão de grau. E, de novo, observamos o curioso paradoxo de que algo que começou tão esperançosamente e com intenções tão boas como a Revolução Francesa produzisse resultados tão extraordinários e aterrorizantes. As vitórias de generais revolucionários, por exemplo, eram facilitadas pelo fato de que eles abandonaram todas as regras e inibições aceitas, convenções de guerra, tal como uma guerra era concebida no século XVIII. E isso fez com que a guerra piorasse muito. As guerras destrutivas do século XVII levaram à criação de um sistema de guerra limitada no século XVIII, formalizando a conduta de guerra, limitando sua destrutividade tanto para os soldados como para os civis. Mas os generais franceses agora o abandonaram. Primeiro, por necessidade, estavam lutando contra todos de uma vez e não tinham tempo para gentilezas. E também porque não ligavam para a ordem estabelecida, nem para o código estabelecido pelos inimigos. Eles violavam fronteiras, fomentavam revoluções, promoviam rápidas retiradas e movimentos. Ao ignorar todas as convenções boas e confortáveis, reintroduziram as velhas práticas impiedosas para o uso corrente e, eventualmente, seus inimigos as adotaram também. Os franceses viram-se engajados numa grande luta mundial pela libertação dos povos da prisão das tiranias dinásticas. Eles juravam guerra aos castelos e paz aos casebres. Guerra contra os opressores e pelos oprimidos. Eles declararam que ajudariam todos os povos que queriam ser livres. Dependendo do modo que você encare isso, era um cheque em branco para a rebelião ou uma provocação imperialista contra outros poderes da Europa. Mas aconteceu que algumas populações não queriam ser libertadas ou não queriam adotar as instituições que os franceses achavam que eles deveriam adotar. Segundo os revolucionários, tais pessoas tinham que ser libertadas de suas inibições. Elas precisavam de guias franceses, comissários e captores, para ensiná-los a serem livres, como os próprios franceses tinham que ser ensinados. Aqui também você tinha a ideologia e a prática de uma revolução nacional que transformaram a desordem revolucionária em ditadura revolucionária e as guerras de liberação nacional em guerras de imperialismo nacional. É outro exemplo de como a revolução aperfeiçoou o que gerações de franceses tentaram,
mas jamais conseguiram. What generations of French kings had worked for, but had never accomplished. Tudo isso culminou na liderança de um ditador genial, um grande general e um grande administrador, Napoleão Bonaparte. Napoleão começou sua carreira como oficial de artilharia, às vésperas da Revolução. Há tempo de aproveitar a vantagem das oportunidades que a Revolução e suas guerras ofereceram. Sua subida foi meteórica. Aos 24 anos, em 1793, ele já era general. Em 1795 e 96, ele esmagou os exércitos da Áustria e da Sardenha. E logo toda a Itália e a Suíça haviam caído sob domínio francês também. Em 1799, aos 30 anos, é o homem mais poderoso da França. Ao elaborar uma nova Constituição, essencialmente ele impõe o reinado de um homem. E em 1804 se coroa imperador. Napoleão tentou superar Alexandre o Grande e quase o conseguiu. Sob sua regência, os franceses conquistaram ou dominaram a Europa do Báltico ao Adriático. Por uns poucos anos, havia reis ou príncipes franceses em Madrid, Nápoles, Dubrovnik, Estocolmo, Münster e Florença. A França reinava no continente, enquanto a Inglaterra reinava sobre as águas. Esse império só desmoronou quando os franceses cometeram o erro de invadir a Rússia, após o que Napoleão foi derrotado mais pelo inverno russo que por seus inimigos. Mas Napoleão também foi o último e maior dos déspotas iluminados. Foi um grande general, mas seu maior trabalho foi o Código Civil, que agora conhecemos como o Código Napoleônico. Um conjunto de leis que deram forma permanente às vitórias da Revolução. Liberdade individual, liberdade para trabalhar, liberdade de consciência, igualdade perante a lei. O Código Civil estava de acordo com o humanismo liberal que vimos funcionando desde a Renascença, com seu interesse no indivíduo, sua falta de interesse nas mulheres, consideradas como meras máquinas para fazer crianças e cidadãs de segunda classe, no melhor dos casos. As vitórias dos exércitos napoleônicos prepararam o caminho para o Código Napoleônico e também prepararam o caminho para a evolução do povo ocupado pelos franceses em direção à liberdade individual. Os exércitos napoleônicos agiram como catalisadores. Onde passaram, destruíram o que sobrara das instituições feudais, aboliram a escravidão, emanciparam os judeus e trouxeram liberdade de empreendimento. Antes de Napoleão, a liberdade individual tinha seus limites no Reno. Em 1812, esses limites avançaram um pouco, chegando a uma linha que ia da Dinamarca até a Bavária, e depois para o sul, para o Adriático, que também é a linha que divide a Europa Ocidental do ex-mundo comunista. Mas tendo libertado essas pessoas do velho regime, alimentando-as com ideias liberais, ensinando-as a pensar desses modos franceses novos, Napoleão conseguiu um resultado que não pretendia. Deu-lhes a ideia de soberania nacional e de autodeterminação nacional. A ideia de que, se eram livres como indivíduos sob a lei, eles também deveriam ser politicamente livres, sob um Estado que escolhessem, e não um imposto pelos franceses. Contra sua vontade, o conquistador tornou-se o instrumento da libertação política e de um liberalismo político que ele não pretendia trazer. As guerras que deveriam trazer ajuda fraterna trouxeram ocupação. Mas é óbvio que nem a Revolução, nem suas guerras,
Com as toneladas de carne humana que desperdiçaram, nenhuma delas foi totalmente em vão. Elas propagaram as ideias modernas de sufrágio nacional. Elas proclamaram que todos os homens têm direitos. As mulheres, infelizmente, levaram mais tempo para isso. E na França, lar do Código Napoleônico, muito mais tempo ainda. Elas prepararam o caminho para que as classes mais baixas entrassem na vida política. Elas sugeriram métodos totalitários e ideias que o século XX iria copiar com entusiasmo e criaram uma agenda que ainda estamos estudando hoje. No próximo programa, vamos tratar de outro tipo de revolução muito diferente, que também mudaria o mundo. World, the Industrial Revolution. Until then. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.